Chamaram-me inútil. Depois, o meu próprio filho disse: vai morar com os porcos na quinta. Naquele instante, percebi que já não era mãe. Era obstáculo. Sou Teresa Mota, 64 anos, enfermeira reformada de Braga. Em 2 semanas, vendiam a minha paz, metiam-me num lar de luxo e ficavam com a casa. Só que eu já tinha um plano que ninguém imaginava, uma pequena quinta no Minho e um futuro que não lhes pertence. O almoço de domingo começou como tantos outros. Talheres alinhados, água fresca na jarra, silêncio a mascar boa educação. Diogo e Inês chegaram a horas, roupa de cidade e pressa nos olhos. Não perguntaram do meu sono nem do joelho, que andava melhor. Puseram os telemóveis virados para baixo, como se isso fosse prova de atenção, e sentaram-se frente a mim. Eu trouxe o bacalhau que lhes agrada desde crianças e deixei a mesa pronta na véspera, para não dar desculpas a ninguém. Só que a conversa não veio. Mãe, começou Diogo com uma tosse ensaiada. Andamos a pensar no que é melhor para si. Para si é sempre o início de um corte. Vi as mãos dele, grandes como as do pai, a apertar o guardanapo até fazer uma corda. Inês, ao lado, acenava, o queixo levantado como quem aprova uma reunião que já decidiu tudo. Eu calei-me. Quem fala cedo desperdiça munição. A casa é grande, o inverno é duro, e nós temos a Leonor a caminho. Inês pousou a mão na barriga quase lisa, gesto mais teatral do que terno. Precisamos de espaço, organização e apoio. Podíamos resolver tudo de forma racional, disse Diogo, e o racional feriu mais do que qualquer grito. Há lares excelentes em Braga. Segurança, companhia, atividades. A mãe ia adorar. Nós geríamos a casa. Era um alívio para todos. Todos, pensei. Um pronome que nunca me incluiu nestes últimos anos. Fatiei o bacalhau com calma, servi-lhes as postas, mantive o prato no meu lado quase intacto. O apetite recua quando a dignidade é empurrada para o fundo do prato. E o meu quarto? Perguntei, como quem mede a temperatura com um dedo. Tudo se ajusta, Inês sorriu de manual. Podíamos transformar em quarto da bebé, ou escritório. Depende. O depende soou a chave que roda por dentro, a fechar uma porta às minhas costas. Eles imaginavam o corredor pintado de novo, a cristaleira dispensada, fotografias antigas num caixote rotulado Recordações. Queriam planeamento, queriam a casa e queriam que eu lhes agradecesse o projeto. Não quero ir para lá, disse sem levantar a voz. O garfo de Diogo bateu no prato. Mãe, ninguém está a empurrá-la para lado nenhum. Estamos a propor o que é melhor. Para quem? Perguntei. Silêncio de 3 respirações. Inês olhou para Diogo, Diogo para mim e voltou à palestra. Para todos, repito. A mãe fica protegida. Nós deixamos de nos preocupar com quedas, com a caldeira, com contas atrasadas. E a casa? Bem, casas paradas degradam. A renda que poupamos dá para a prestação do nosso T2? Dá. Mas isso é secundário. Secundário. Tão secundário que tinha ficado a brilhar no meio da frase. Engoli a raiva, que a raiva solta nunca me protegeu. Aprendi nos turnos de urgência que a primeira coisa é estancar a hemorragia, não gritar contra ela. E ali a hemorragia era a minha autoridade. Temos de decidir hoje, disse Inês, a impaciência a escorregar-lhe para a ponta da língua. Há uma vaga no residencial Santa Eulália. Falei com a coordenadora. É excelente. Falaram com ela. Antes de falarem comigo? Perguntei. Mãe, Diogo abanou a cabeça. É só preparação. Planeamento. A mãe agradece depois. A palavra agradece foi a faca. Senti os anos de trabalho,
de noites a trocar soros, de lutos engolidos no corredor, a passarem diante de mim como objetos que alguém despeja num contentor de entulho. Não respondi. Em vez disso, levantei-me e fui buscar ao aparador a travessa com azeitonas. Precisava de andar 2 passos para me lembrar do peso que ainda tinha nas pernas. Voltei com a travessa nas mãos firmes. Se decidem por mim, não precisam que eu esteja, disse. Comam. Inês abriu a boca, fechou-a, voltou a abrir. Diogo fez o gesto que eu lhe conhecia desde os 6 anos. A língua a passar no canino antes do descontrolo. E veio a frase que não se apaga. Se é assim, vai morar com os porcos na quinta. O som dos talheres parou. A casa inteira pareceu sustida por um fio fino. Ele não sabia o que dizia, mas disse. E havia verdade, por engano. Porque eu, de certa forma, já tinha escolhido os porcos, e as galinhas, e as fileiras de couves, e a terra negra que acorda cheiros que quase esqueci. Eu já tinha escolhido a quinta, não como humilhação, como caminho. Sentei-me devagar. Repete, Diogo. Ele recuou 1 centímetro, não o suficiente para ser desculpa. Foi força de expressão. Foi verdade disfarçada. E a verdade é útil, respondi. Desculpa aceite, a mesa está servida. Comam antes que arrefeça. Comemos, ou melhor, fingimos mastigar. Eu cortei 2 azeitonas e mastiguei papel. Inês tentou mudar de assunto. Falou do baby shower e de uma lista de presentes. Diogo comentou o trânsito na via rápida como se nada tivesse acontecido. Eu guardei as palavras dentro, com a precisão de quem fecha uma ferida com agrafos. Cada agrafo é uma decisão. Eu já tinha tomado as minhas. A primeira, não discutiria mais naquela sala. Nada se ganha a tentar consertar uma parede que já racha até ao chão. A segunda, não permitiria que a vergonha me prendesse. Haveria vizinhos, família, conhecidos, sempre prontos a dar opinião. Que falassem. A terceira, avançar esta noite com o que comecei em segredo há meses. Quando ficaram para a sobremesa, levantei-me. A leite creme, disse. Faço já o caramelo. Fui à cozinha, acendi o maçarico e deixei o fogo lamber o açúcar até virar âmbar. Enquanto o vidro se formava na superfície, tirei do armário alto a pasta azul escuro onde guardava documentos. Segurei-a 1 segundo, suficiente para confirmar que ainda estava ali. A escritura simplificada da pequena quinta em Arcozelo, Ponte de Lima. A apólice mínima de seguros. 2 faturas das últimas visitas à loja de ferragens. E um cartão com o número do Sr. Domingos, o pedreiro que me prometeu passar lá esta semana para ver o telheiro. Fechei a pasta e voltei com o leite creme, a rir-me por dentro do meu teatro discreto. Uma mulher organizada não precisa levantar a voz, precisa de gavetas certas. Cheira bem, disse Inês, tentando recuperar o tom doce. A minha mãe faz com canela. A minha também, respondi. Diogo levantou-se primeiro. Temos de ir, mãe. Agenda cheia amanhã. Falamos terça-feira para acertar a visita ao lar. Falamos, disse. Não disse sim. A porta fechou-se com educação. Ouvi os passos na escada, o portão, o motor do carro. Permiti-me 3 minutos de silêncio. A mão esquerda tremia um pouco. A direita não. Pousei as chávenas, lavei 2 pratos, respirei fundo e fui ao quarto. A luz da tarde batia no armário, aquele que o pai de Diogo montou quando casamos. Abri, tirei a mala pequena e comecei a pôr dentro o que preciso para 3 noites. Pijama, 2 mudas, casaco, a caixa da medicação, o caderno onde aponto despesas e colheitas projetadas, um envelope com dinheiro guardado em notas como antigamente. No fundo da mala, a pasta azul escuro. Não era fuga, era movimento. A fuga é cega, o movimento tem mapa. Antes de anoitecer, passei pelos papéis da casa. Eu não ia vendê-la, ia protegê-la.
Ainda hoje, segunda decisão prática. Envio ao meu advogado, o Dr. Azevedo, a autorização para registrar o usufruto vitalício em meu nome, mais as restrições necessárias para impedir qualquer arrendamento sem a minha assinatura. O doutor é seco e eficaz. Não faz sermões. Abri o e-mail, anexei o documento já preparado e escrevi: avançar hoje, ligar-me apenas se for urgente. O telemóvel tocou antes de eu carregar em enviar. Era o número de Diogo. Atendi. Mãe, desculpa, fui bruto. Foste sincero sem filtro, respondi. Acontece. Não fique zangada. Não estou zangada, estou atenta. Silêncio. Terça, então? Terça falamos. Boa noite, Diogo. Desliguei. Enviei o e-mail. O barulho da rua acalmou. Vizinhos recolhiam roupa, um cão latiu 2 vezes, o autocarro passou com meia dúzia de passageiros e a escuridão assentou nos telhados. Fui à arrecadação buscar 2 caixas pequenas onde tinha guardado ferramentas: martelo, chaves, fita métrica, luvas, uma tesoura de poda que comprei por impulso e que me fez rir de mim própria quando cheguei à casa. Até recordar como é bom o som da madeira verde a ceder. Às 10, a campainha. Abri. Dona Matilde, vizinha do terceiro, com a sua mania de perceber tudo. Teresa, tudo bem? Ouvi vozes ao almoço. O Diogo está bem? A Inês? Estão, obrigada. E a sua lombar? Ai, quem me dera ter a sua energia. Olhe, vi um anúncio de um lar tão bonito. Juro que se fosse comigo... Não é consigo, Dona Matilde. Boa noite. Fechei com educação. O ruído das opiniões alheias tinha começado mais depressa do que eu previa. Era sinal de que o tempo apertava. Tomei banho, deixei a mala junto da porta e preparei o despertador para as 5. Ainda faltava a chamada que eu temia e desejava, a do Senhor Domingos. Diga, senhora Teresa. A voz grave atravessou a linha às 10h30. Amanhã consigo passar na quinta. Umas 7h30 lá estarei. A fonte precisa de limpeza, viu? Vi. Traga as chaves de bocas, por favor. E uma rede para as galinhas, se arranjar, pelo menos temporária. Trago. E olhe que ouvi falar de javalis por ali. A vedação tem de ficar pronta antes das primeiras chuvas. Sei. Até amanhã, senhor Domingos. Desliguei com uma pontada no peito. Não de medo, de urgência. Quem trabalhou anos com doentes delicados sabe que urgência não é histeria. É linha reta entre o problema e a solução. E o meu problema agora tinha 3 pontos: proteger a casa, ativar a quinta, pôr distância emocional o suficiente para que as palavras de hoje não entrem comigo no quarto todas as noites. Faltava um e-mail. A professora Graça, antiga colega do hospital que vive perto de Ponte de Lima, e me disse: qualquer coisa o apita. Escrevi curto: Graça, amanhã começo. Se precisares de hortaliças para a catequese, aviso quando tiver primeiras colheitas. Beijo. Enviei. Não queria favores, queria vínculos corretos. Dormi pouco. Às 4h50 já estava acordada, como nos velhos tempos de turno. Fiz café, comi uma torrada, fechei a janela da sala, tirei as fotografias da estante e guardei-as numa caixa etiquetada Ficam. Na outra caixa, Saem. 5 coisas que me pesavam à vista sem me darem nada. O relógio avariado, a jarra rachada, revistas que prometem juventude a quem só precisa de respeito. Escrevi num papel colado por dentro da porta. Volto quando quiser. Teresa. Não era recado para eles, era para mim. Saí às 5h20. A rua estava úmida, o ar ainda de verão teimoso, aquela fronteira morna que Braga conhece tão bem. O carro arrancou sem protestos. Coloquei a mala no banco de trás, a pasta azul no banco da frente, o cinto atravessado e fui. Nunca gostei de conduzir no escuro, mas a estrada para norte parece feita para gente que precisa de ir. 2 faixas,
as rotundas, o verde, a espreita, mesmo quando ainda não se vê. A rádio ligou sozinha e falava de um incêndio pequeno na serra. Baixei o volume. Eu não precisava de notícias nacionais. Precisava de me ouvir. A primeira paragem foi no multibanco, ainda em Braga. Levantei uma quantia suficiente para 3 semanas de urgências sem ter de pedir nada. A segunda foi numa bomba de gasolina na saída para A3. Enchi o depósito e comprei um rolo de sacos de lixo resistentes. A terceira foi já em direção à Ponte de Lima, onde o céu começava a clarear por trás dos montes, uma luz pálida que anunciava que o dia ia ser meu. Cheguei à quinta às 6h45. O portão cedeu com um rangido antigo. O terreno cheirava a terra e a promessa. Sem poesia, promessa concreta. 4 canteiros prontos para virar, um poço que precisava de carinho, um telheiro torto, a casa pequena com paredes ainda firmes e uma janela que não fechava bem. As galinhas do vizinho gritavam como alarme. Senti a coluna reclamar e sorri. Calma, estamos a voltar. Abri a casa. O primeiro quarto tinha o colchão que comprei em segunda mão e uma manta decente. A cozinha, um fogão de 2 bocas, uma panela, uma frigideira, um escorredor metálico que me lembrava o hospital mais do que a infância. Pousei a mala, peguei numa vassoura e varri em silêncio, como quem reza. Não por devoção, mas por foco. O pó levanta-se com a mesma arrogância das opiniões alheias, só cai quando insistimos. Às 7h20, o Sr. Domingos chegou. Bom dia, Sra. Teresa. Trazia um sorriso curto e 2 mãos largas. Bom dia. O telheiro primeiro, disse. Depois a vedação. Antes das chuvas temos de garantir abrigo e limites. Gosto de gente que sabe o que quer, ele respondeu sem graxa. Trago um rapaz para ajudar. Podemos começar já. Fomos diretos ao telheiro. A madeira cedia, mas não estava perdida. Enquanto ele mediu e apontou, fui à casa buscar o caderno e fiz a primeira lista do dia. Telheiro, reforço, vedação, 30 milímetros inicial. Fonte, limpar, poço, tampa nova. Canteiros, virar terra. Galinheiro, rede provisória. Ao lado, anotei custos aproximados, o que eu podia fazer sozinha e o que exigia 2 pessoas. Não romantizo o trabalho, divido-o. Ao meio da manhã, tínhamos o telheiro escorado. Eu, com as luvas, senti as mãos velhas pedirem respeito. Dei-lhes pausas curtas e água. O Sr. Domingos, ao telemóvel, falou com um fornecedor de redes. Ao desligar, informou. Tem rede para hoje à tarde. E olha que o teu muro do lado sul tem uma fenda a crescer. Hoje marcamos o ponto e limpo a zona. Amanhã vemos o resto. Ele assentiu. Eu sabia que a fenda não era só no muro. A fenda na minha família tinha rasgado a tinta do domingo e chegara ao tijolo. Mas há muros que se reforçam com cimento, outros com limites claros. Ao meio-dia, o telemóvel vibrou. Diogo. Ignorei. Minutos depois, mensagem. A que horas podemos passar aí para falar? O aí denunciava que ele ainda imaginava a minha cozinha de Braga, o café de sempre, a mesa onde a frase caiu. Respondi. Hoje não, estou ocupada. Terça de manhã sim. Enviei e desliguei o som. Almocei pão, queijo e uma maçã à sombra, sentada num balde ao contrário. O Sr. Domingos comeu uma bifana fria e falou-me de um javali que vira o ano passado. Eu ouvi e aprendi. Javalis não são metáforas, são animais que revolvem a terra e destroem canteiros de uma noite para outra. Respeitam limites quando o arame fala mais alto. Tomei nota mental. Arame, tensão, estacas. À tarde, a rede chegou. Esticamos os primeiros 10 metros. O suor corria nos braços e nos olhos. Nada de heroísmo, só trabalho. Entre 2 nós, o telemóvel voltou a vibrar. Inês. Teresa, só queríamos esclarecer. Hoje não.
Terça. Mas há coisas práticas. Terça. Desliguei. Uma frase curta é melhor do que 10 explicações a uma pessoa que já decidiu ignorar-me. Terminei de prender a rede, sentei-me no degrau da casa e estiquei as pernas. O Sr. Domingos fechou a caixa das ferramentas. Amanhã às 7h30 outra vez? Perguntou. Sim, obrigada. Paguei o dia em dinheiro, como combinamos. Ele contou as notas sem cerimônia e guardou. Gosto de gente que não dramatiza o justo. Fiquei sozinha com a luz a cair. Entrei e lavei a cara com água fria. Pousei as mãos na bancada e deixei que o corpo registrasse o que a cabeça já tinha aceitado. O meu centro tinha mudado de morada, mesmo que o cartão de cidadão ainda dissesse Braga. A quinta não era fuga, era casa em construção. A casa de Braga não era abandono, era bem a preservar. E Diogo não era inimigo. Era um homem perdido a tentar arrumar a vida às custas da minha. Às 6h40, o telemóvel vibrou com um número fixo. Atendi. Residencial Santa Eulália. Falo com a senhora Teresa Mota? Fala. Recebemos indicação de que estaria interessada em visitar as nossas instalações. Temos vaga imediata. Agradeço a informação. Não vou visitar. Mas... A sua nora disse. Eu disse que não. Boa tarde. Desliguei e desliguei o telemóvel. Precisava de 1 hora sem interferências humanas. Saí, fui até ao limite sul observar a fenda do muro. Com a lanterna, vi o comprimento, a largura, o ponto onde a raiz de um arbusto começava a empurrar o cimento. Anotei no caderno. Cortar raiz, reforço com cimento rápido, fita de aviso. Voltei a casa, fermentei a massa de pão pela primeira vez em meses, liguei o fogão, aqueci uma sopa simples e sentei-me a comer com o caderno aberto. Escrevi 3 coisas, como quem assina um contrato consigo mesma. Eu decido onde vivo. Eu protejo o que construí. Eu trabalho para o que preciso. A noite caiu de vez. Antes de deitar, tirei do envelope uma fotografia antiga. Diogo com 6 anos, joelhos esfolados, a segurar um pinto amarelo com os dedos leves para não magoar. Lembrei-me de lhe ter dito: há coisas que só crescem se lhes deres tempo e limites. Guardei a fotografia sem drama. Eu não precisava castigar lembranças. Precisava de as recolocar no sítio certo. Deitei-me cedo, exausta de corpo e tranquila de decisão. A frase de almoço voltava como um eco. Vai morar com os porcos. Sorri no escuro. Amanhã de manhã iria falar com o senhor Agostinho, que cria porcos logo adiante e sabe como ninguém o valor dos restos que alimentam e do que não presta para nada. Ele me dirá onde pôr o galinheiro para não atrair bicharada. Eu direi que quero pagar o preço justo das primeiras farinhas. Haverá contas, haverá lama, haverá chuva e haverá, finalmente, silêncio. Fechei os olhos com o mapa do dia seguinte delineado. Reforço da vedação, limpeza da fonte, telefonema ao Dr. Azevedo para confirmar o registro, mensagem à Graça a dizer correu bem, e às 11, a chamada que eu não adiarei mais. A de terça, com Diogo, olho no olho, não para pedir permissão, mas para estabelecer limites claros. A casa de Braga permanece minha. Eu não vou para lá. Não há visita, nem lista, nem tour com folhetos brilhantes. Ele pode escolher aceitar, pode escolher bater a porta. Eu escolhi continuar. Adormeci quando a noite já cheirava a terra molhada, aquela primeira umidade que sobe do minho e entra pelas frestas como notícia boa. No escuro, pensei ainda numa última coisa que me fez rir, baixinho, para ninguém ouvir. Às vezes, é preciso que nos empurrem para os porcos para lembrarmos que sabemos cuidar da nossa própria quinta. Amanhã cedo, antes do Sr. Domingos chegar, vou escrever essa frase no quadro de ardósia da cozinha.
para que eu nunca mais esqueça quem decide o rumo desta casa. Não fugi, mudei o centro. Foi assim que me ouvi ao amanhecer seguinte, com as mãos frias no balde, a água a cheirar a ferro e o sol a rasgar a neblina do Minho. Em Braga, a minha campainha tocaria para venderem soluções com folhetos brilhantes. Aqui, eu tinha de pôr a vedação de pé antes das primeiras chuvas e garantir que ninguém decide por mim quando eu estou a trabalhar. Comecei pelo que não pode esperar. Às 7h30, o senhor Domingos apareceu com o rapaz, 2 rolos de rede e estacas tratadas. Hoje fechamos o sul e marcamos o nascente, disse ele. O muro tem fome de cimento, mas aguenta mais uns dias. Primeiro limites, depois cosmética, respondi. Traga o fio de prumo. Quero isto direito. Enquanto alinhávamos as estacas, o telemóvel vibrou. Era o doutor Azevedo. Tereza, confirmação feita. Usufruto vitalício registrado. Restrição de onerar sem o seu consentimento. Obrigada. Deixo-lhe no e-mail os PDFs. Se alguém tentar organizar a sua vida, encontra a parede. É para isso que existem paredes. Desliguei sem discurso. Uma linha jurídica solidifica um limite moral. Escrevi no caderno. Casa protegida. E virei à direita. Quinta, avançar. O senhor Domingos bateu amasso nas estacas. Eu estiquei arame com pinça. O som metálico serviu-me de metrônomo. No intervalo fui à fonte. A água corria fina, algas agarradas às pedras. Tirei o balde, meti as mãos, esfreguei as paredes da bica com escova de arame, lavei o filtro grosseiro. As unhas reclamaram. Continuei. Deixei a água correr forte 5 minutos. Contei baixinho, porque quem trabalhou com medicação sabe o valor de um tempo certo. Voltei com o filtro limpo e a cabeça clara. Às 10, o senhor Agostinho encostou o carrinho à entrada. Ouvi que veio para ficar. Tenho restolho e farelo se precisar. E tenho avisos. Javalis andam atrevidos. Vedação hoje, mostrei a rede tensa. Depois galinheiro. Não vou dar banquete de luxo a bicho nenhum. Ele riu-se sem malícia. Gosto de ver. E olhe, sábado há mercado. Se já tiver rama, leve. Nem que seja para conhecer caras. Sábado. Tinha 4 dias para transformar um terreno cansado em promessa vendável. Escrevi. Mercado, mínimo. Couves, cheiro verde, salsa, chá de Lúcia Lima, compotas. Se der, não arriscar. Ao lado uma seta. Nome. Não queria apenas vender hortaliça. Queria um letreiro simples que dissesse ao mundo que a minha vida tinha mudado de eixo. O nome veio de dentro, sem perfume. Quinta Renascida. Foi o que escrevi a lápis, provisório como tudo o que funciona. Voltamos à vedação. Ao meio-dia, o sul ficou fechado. O vento bateu e a rede cantou, firme. No degrau da casa, abri pão, queijo, maçã. O senhor Domingos comeu em silêncio. O rapaz bebeu água como quem se salva. Paguei metade do dia e pedi-lhes para voltar às 3. Precisava de ir à vila tratar de coisas que não esperam. Licença de banca no mercado e 2 caixas de plástico laváveis. Na estrada, respirei fundo antes de entrar na junta de freguesia. A senhora do balcão levantou os olhos do computador. Bom dia. Bom dia. Preciso de informação para a banca ocasional no mercado de sábado. É no posto X do município, mas aqui damos a declaração da freguesia a atestar residência ou atividade. Traga-me o impresso, por favor. Vou preencher. Sem simpatias de novela. Preenchi, paguei, segui para o balcão municipal. Outra fila, outra senha. 2 mulheres discutiam o preço de uma tenda. Um homem reclamava de taxas. Eu mantive o objetivo simples. Papel em mão hoje. Quando chegou a minha vez, entreguei o formulário. Produtos? Perguntou o funcionário. Hortícolas frescos e ervas aromáticas. Talvez infusões, se tiver secagem suficiente até sexta.
100 transformados perecíveis agora. Requisitos: bancas laváveis, proteção para alimentos, lista de preços visível, identificação. Cumpro. Taxa de dia, X euros. Paga agora. Pago. Assunto encerrado em 12 minutos. Saí com o recibo, a autorização e a certeza de que no sábado ninguém me tirava o lugar com conversa. Do outro lado da rua, comprei 2 caixas de plástico e um rolo de filme alimentício. Em frente, passei na loja de sementes. A senhora reconheceu a pressa na minha cara. Agora é tarde para muito, disse. Mas para rúcula e rabanetes ainda vai a tempo. E para chás, Lúcia Lima e hortelã dão sempre. Quero as 3. E cordel forte. E etiquetas. Voltei. Às 3, a equipa estava de novo no terreno. Trabalhamos até o nascente ficar marcado e o canto do norte esticado. Quando o maço parou, o silêncio tinha qualidade de coisa conquistada. O senhor Domingos contou os metros. Eu fiz a conta no caderno, o rapaz juntou os restos. Amanhã de manhã, disse ele. O muro fica para a quinta. Amanhã às 7h30, respondi. Despediram-se. Fiquei a sós com o rumor da água. Enchi um regador, molhei devagar os canteiros velhos, cortei o que era erva e deixei o que era vida. Do lado de fora, ouvi passos. Era a Graça. Teresa! Abriu os braços, parou a meio caminho, percebeu que eu preferia gestos curtos. Desculpa aparecer sem avisar. Li a tua mensagem. Trouxe-te 2 coisas, sacos de pano e contactos. Entra. O fogão está quente. Não fico muito. Só vim dizer, se precisares de ajudar a secar folhas, a catequese tem um desumidificador que às vezes fica parado. E o senhor do restaurante, a Nascente, procura hortas locais. Não quero favores, quero trabalho. Então fica o contacto e usas se estiveres pronta. O resto deixo aqui. Pousou os sacos e um papel com 2 números. E orgulho-me de ti. Não me orgulho nem me envergonho quando há ação. Só aponto. Anotei desumidificador, emprestado se necessário, e restaurante, ligar quinta. A Graça foi-se embora com o passo rápido de quem sabe que a amizade é também saber sair. Lavei 2 canecas, desliguei o fogão, sentei-me 1 hora para passar a limpo o inventário. Ferramentas, martelo, chaves, tesoura de poda, rolo de arame, falta mais, luvas, comprar segundas. Materiais, rede, 30 metros colocados, estacas, X usadas, cimento, comprar 4 sacos. Água, fonte limpa, poço, tampa nova, comprar. Canteiros, 4 prontos a virar. Semear rúcula e rabanetes amanhã. Cortar ervas, transplantes de salsa e Lúcia Lima. Banca, autorização ok. Caixas ok. Sacos pano, ok. Etiquetas por escrever. Nome, Quinta Renascida. Fazer cartolina simples. À noite, o telemóvel tinha 3 chamadas perdidas de Diogo e uma de Inês. Liguei o modo avião. Deitei cedo, com os músculos a cantarem a fadiga justa. O segundo dia começou com o som de metal no metal. Estiquei mais rede, prendi o canto norte, medi o vão junto ao portão. Às 9, parei para semear. Fiz linhas curtas, dedo a dedo, enterrei as sementes com respeito, reguei sem afogar. Em vasos, transplantei 2 pés de Lúcia Lima e 4 de salsa. O cheiro subiu simples, sem literatura. Isto vendia-se sem promessa. As pessoas compram o que lhes lembra a casa. Ao meio da manhã, a primeira contrariedade. A bomba de água morreu num estalo seco. Fechei a válvula, tirei a tampa, examinei os terminais. O senhor Domingos olhou por cima do ombro. Bobina queimada, parece. Hoje arranjo outra, e fica a velha para peças. Fui à loja de ferragens, comprei a bomba mais barata confiável, 24 meses de garantia, 2 braçadeiras extra e fita veda-rosca. Voltei, montei, testei. A água voltou com mais pressão do que esperava. Sorri sem espetáculo. Escrevi no caderno. Bomba, X euros, instalada. Às 11, choveu.
A primeira chuva dos meus dias novos. Não romântica, útil. Fechei a casa, esperei 10 minutos, voltei a sair com o impermeável. O Sr. Domingos apontou para o telheiro. Se quer guardar caixas, agora é boa hora. Não quero mofo. Vou fazer prateleira alta. Eu corto as tábuas à medida. Fazemos amanhã. Hoje termino etiquetas. Sentei-me à mesa, cortei cartolina, escrevi a letra simples com marcador. Quinta Renascida. Preços. Debaixo, espaços. Couve, salsa, Lúcia Lima, rúcula, quando sair, rabanete, idem. Em cada linha, deixei vazio para escrever no sábado. Não minto em rótulos. Ao lado, fiz um letreiro para a banca. Quinta Renascida. Braga. Minho. Trabalho justo. Sem frases bonitas, só direção. O telemóvel saiu do modo avião à tarde. 2 mensagens de Diogo. Mãe, terça às 10? A Leonor mexeu hoje. A avó não quer sentir? Li as 2. Escrevi uma resposta curta. Terça às 10. Fico feliz pela Leonor. Não discuto o lar. Enviei. Não comentei a isca emocional. Não recusei a neta. Enquadrei o assunto. Voltei ao trabalho. Ao fim da tarde, a rede ficou toda. Caminhei os 4 lados. Toquei no arame como quem testa pontos vitais. Onde cedeu, estiquei. Onde cantou demais, aliviei. O Sr. Domingos guardou o maço. O rapaz recolheu o lixo. Paguei e fixamos o plano de amanhã. Prateleiras no telheiro, tampa do poço, cortar raiz no muro sul, cimento rápido. Está a construir um sítio, disse ele, sem floreados. Não é toda a gente que faz isto com esta idade. Não é idade, é decisão. Decisão é coisa rara. Até amanhã. No fim do dia, servi-me uma sopa. A noite veio mais cedo, pesada, mas o corpo assentou melhor na cama. O terceiro dia trouxe coisas pequenas que fazem diferença. Prateleiras firmes, tampa nova no poço, o canto do muro tratado, a raiz cortada rente para não voltar a empurrar cimento. No meio, uma visita indesejada. Um carro encostou ao portão. Inês saiu, sozinha. Posso entrar? Podes falar daí. Teresa, não quero guerra, só quero entender. Não há guerra. Há limites. O Diogo está ansioso. Ansiedade não é argumento para decidir a minha vida. A casa é grande. A casa é minha enquanto eu viver. Está registrado. Ela calou-se, olhou a rede, olhou-me. E se eu te pedir desculpa? Agradeço. E se te trouxer coisas para a banca? Podes comprar sábado como qualquer pessoa. Percebo. Baixou os olhos. Queríamos... Bem, terça falamos. Foi-se embora sem dramatizar. Bom sinal. Às vezes a realidade educa mais do que 1000 frases. Eu respirei fundo e voltei ao que manda. Preparar o sábado. Escrevi a lista final de mercado. Caixa 1. Couves, 10 unidades. Salsa, 15 molhos. Lúcia Lima, 10 molhos. Caixa 2. Ovos? Não, ainda não. Não prometo o que não tenho. Mesa, cartolina com nome e preços, toalha plástica lavável, spray com água para manter frescura, rolo de papel, álcool gel. Bolsa, trocos, moedas, 0,10 a 2 10 reais, recibos simples, talões, caneta. Identificação, cópia, autorização. Rede de apoio, Graça, se precisar de 30 minutos para ir ao WC, Agostinho, se faltar cordel, Domingos, se o carro recusar ligar. O 4º dia foi de acabamentos e de mentalidade. Liguei ao restaurante A Nascente com a voz limpa. Bom dia, falo com o Sr. Luiz? Ele mesmo. Sou a Teresa, de Arcozelo. Tenho hortícolas frescos. Se sábado correr bem, terça posso levar-lhe mostras de rúcula e ervas. Trabalhamos com local. Traz-me na terça. Se for bom e certo, compramos. Bom e certo é a minha proposta. Desliguei com a sensação de ter passado uma linha. Da sobrevivência para a possibilidade. Anotei. Terça, 9h30, restaurante. E acrescentei. Não prometer quantidades nesta fase. À noite, com a massa do pão a crescer, sentei-me a escrever nos talões uma frase simples.
Obrigado por comprar local. Copiei 20 vezes. Às 10, o telemóvel vibrou com uma mensagem da Graça. Se precisares de banca extra, digo a Ana para te emprestar uma. Boa sorte. Respondi com um obrigada, levo só uma por agora. Na véspera do mercado, acordei antes do despertador. Reguei leve, cortei couves, amarrei com cordel limpo, lavei a salsa, sequei com pano, enrolei as bases com papel absorvente. Com a tesoura, dei igualdade aos molhos. A Lúcia Lima ficou perfumada sem exagero. Embrulhei em sacos de pano finos. Carreguei tudo no carro, a cartolina à frente como bandeira. Fechei a porta da casa, olhei o telheiro, a vedação, o muro. Parecia pouco, mas era mundo. Cheguei ao mercado ainda com ar de madrugada. Os feirantes veteranos olhavam de lado, teste silencioso. Fui à mesa da organização, mostrei autorização, recebi o lugar, corredor do meio, banca 27. Bom o suficiente para começar. Montei a mesa, passei pano, alinhei caixas, escrevi preço sem truques. Ao lado, a dona Lourdes dos Queijos piscou-me o olho. Primeira vez? Primeira nesta vida. Então aprende, não gritas, mas não te escondas. Quem passa tem pressa. Obrigada. Os primeiros passos custam. Uma senhora hesitou, cheirou a Lúcia Lima, comprou 2 molhos. Um rapaz levou salsa para a mãe. Um homem pediu couves para o caldo de domingo. Eu dei troco certo, sorri curto, disse bom dia e obrigada nas doses certas. A Graça apareceu, ficou 10 minutos enquanto eu fui à casa de banho, voltou para a catequese. O senhor Agostinho trouxe-me uma garrafa de água e disse: está a endireitar-se. Ao meio da manhã, uma mulher com avental limpo e olhos de quem mede qualidade parou. Sou da cozinha da Adega do Largo. Compramos pouco, mas bom. Deixe o meu contato. Se for constante, falo ao chefe. Não prometo exageros. Trago o que tiver com qualidade. É o que queremos. Anotei. Adega do Largo, Marta, ligar quarta. Continuei a vender. No fim, as caixas tinham mais ar do que verde. Somei no caderno. Entradas, trocos, sobras. Total do dia, 122,40. Não é fortuna, é alicerce. O dinheiro contadinho voltou para o envelope. Os talões guardados em capa plástica, as sobras, 3 couves e 2 molhos de salsa foram para o senhor Agostinho como troca por um saco de farelo. Antes de ir, passei pela banca de uma senhora das compotas. Comprei um frasco de maçã e canela. Não para vender, para provar método, textura, doçura. Falei pouco, ouvi muito. Voltei à quinta com a cabeça a trabalhar em 2 tempos, a rotina da semana e a conversa de terça. À tarde, tratei da limpeza das caixas, lavei a mesa, atualizei o inventário. Escrevi num papel que colei ao lado do letreiro. Ponto de equilíbrio. Custos semanais, combustível, taxas, materiais, mão de obra contratada, versus receitas. Não quero surpresas simpáticas, quero contas que me respeitem. Do outro lado escrevi Rede, Graça, Agostinho, Domingos, Marta, Adega, Luiz, A Nascente, Dona Lourdes, Queijos. Uma rede segura-se com nós pequenos e firmes. À noite, abri a janela e deixei o ar entrar. Ouvi a água da fonte, um pássaro teimoso, o barulho ao longe de alguém a fechar um portão. Sentei-me com o caderno e escrevi o que o dia me ensinou, sem adornos. Trabalho antes de conversa. Regras antes de favores. Preços justos antes de aplausos. Distância certa antes de visitas. Depois peguei no telemóvel e tirei o modo avião. Uma mensagem de Diogo. Terça às 10 na casa de Braga. Sem surpresas, só queremos falar. Respondi. Terça às 10. Sem pressão. Trago café. Traz respeito. Enviei. Fechei o telemóvel. Lavei as mãos, provei uma colher de compota da senhora do mercado, anotei acidez equilibrada, como quem aprende sem inveja.
Deitei-me com o corpo cansado e o coração em ponto morto. No 5º dia, que foi o domingo, dei ao corpo descanso ativo. Tarefas lentas, listas, pequenos arranjos. O senhor Domingos não veio. Combinei folga. Eu varri, passei óleo nas dobradiças, marquei no chão o futuro lugar do galinheiro, calculei sombras ao meio-dia para não matar as galinhas de calor no verão. Tudo isto enquanto as ideias se alinhavam. Terça, eu ia olhar o meu filho nos olhos e dizer 3 coisas curtas, do mesmo tamanho das minhas frases no mercado. E cada não ia abrir um sim. Sim à minha autonomia. Sim ao negócio que começa. Sim ao convívio com a neta quando vier por bem, não como moeda de troca. À tarde, voltei ao mercado por meia hora como cliente. Eu queria olhar as bancas de quem vende bem há anos. Observei etiquetas, arrumação, conversa. Levei 2 notas: não gritar, ter troco, manter mãos e banca limpas, responder ao quanto é o mínimo, com um preço que respeite o que a terra custou. Voltei e escrevi no letreiro um aditamento pequeno. Não faço desconto de troco, faço respeito. Ri-me da ousadia e apaguei. Melhor deixar a mensagem nas ações. À noite, a chuva prometeu voltar. Fechei o portão, testei o cadeado, acertei o relógio para cedo. O 6º dia era segunda. Telefone ao Dr. Azevedo para confirmar que os PDFs valem em papel. Telefonema a marcar uma ida rápida à conservatória, buscar certidão. Visita ao armazém de materiais para comprar cimento, arame e 2 rolos de fita de aviso. Chamada ao Sr. Luiz para confirmar terça. E um inventário das sementes que valiam para o outono. Segunda de manhã, cumpri a lista, uma por uma. O Dr. Azevedo repetiu o essencial. Teresa, em papel ou digital, está blindado. Se alguém vier com propostas, manda falar comigo. Prefiro que não venham. A vida não houve preferências. Ouça, limite na porta e serenidade por dentro. É o plano. Fiz as compras e voltei. No caminho, passei por 2 placas de vende-se em quintinhas cansadas. O país está cheio de sítios que esperam gente que queira mesmo trabalhar. Eu não ia salvar nada além do meu pedaço. Era suficiente. À tarde, a Graça apareceu com o desumidificador emprestado e uma frase curta. Terça, se precisares que eu fique de olho na banca para ires a Braga, fico. Obrigada. Terça, não à banca. Vou a Braga e volto. Então, eu fico disponível de qualquer forma. Anotei. Graça, café quarta. Dar e receber tem de respirar. Ao pôr do sol, sentei-me no degrau com o caderno nas pernas e escrevi a agenda de terça com letras grandes, para não negociar comigo própria. 09:30. Amostras e conversa breve no A Nascente. 10:00. Casa de Braga. Reunião com Diogo e Inês. 45 min-max. Assuntos. Não vou para lar. Casa não se discute. Visitas à neta, sim, sem chantagem. 11:30. Voltar à quinta. Regar. Semear mais uma fiada de rúcula. Planear sábado 2. 17 a Hazel. Rever custos. Preparar lista de compra sexta. Fechei o caderno. A quinta respirava comigo. Dei por mim a repetir a mesma frase de sábado, agora sem ironia. Isto é alicerce. Lavei a louça, desliguei a luz, fechei a porta. Na manhã de terça, acordei antes do sol. Arrumei 2 caixas com amostras bonitas. Rúcula baby, que já dava para provar, salsa viçosa, 2 folhas de louro secas que encontrei num ramo esquecido. Vesti o casaco, escrevi no quadro de ardósia da cozinha, com a letra que o hospital me ensinou a manter clara mesmo cansada. 3 linhas. Decido, protejo, trabalho. Bebi café curto. E quando a estrada abriu, levei comigo o que os últimos 6 dias construíram. Uma rede de arame, uma rede de gente e, sobretudo, uma rede dentro de mim onde qualquer frase alheia pode cair sem me deitar abaixo. Antes de entrar no carro, olhei a vedação uma última vez.
Estava direita o suficiente para o que eu precisava hoje. Abri o portão, saí devagar, fechei por dentro e no espelho vi a placa que eu mesmo pintei à pressa e preguei ao lado da ombreira: Quinta Renascida. Não é um grito, é um fato. E com esse fato na mão, desci para Braga para fazer a conversa mais curta e mais difícil da minha vida. Dizer ao meu próprio filho que a sua mãe existe inteira e que a casa, o corpo e o destino dela não estão à venda. Acordei com a mesma frase no quadro: decido, protejo, trabalho. Mas naquele dia acrescentei outra na cabeça: crescer é assumir compromissos. Não queria apenas manter-me de pé. Queria pôr a quinta a gerar rendimento regular, com regras claras, sem atalhos. O plano deixava de ser sobrevivência e passava a chamar-se propósito. Comecei por organizar a semana como se fosse um turno de hospital. Tarefas por hora, margem para imprevistos, verificação no fim do dia. Segunda e quinta seriam de campo e colheita. Terça e sexta, de vendas e relações. Quarta, de produção de base, secagem, embalamento de chás, escrita de etiquetas. Sábado, mercado. Domingo, manutenção e contas. Assim escrito, parecia simples. No terreno, cada linha custava suor e insistência. Primeiro, as ervas. A Lúcia Lima pegou bem. A hortelã precisava de sombra parcial. A salsa era um soldado que não pede licença. Estiquei cordel, delimitei talhões, coloquei etiquetas com datas de transplante. Fiz um quadro de rotação. Nada de exaurir a terra com vontade de vender rápido. Depois, as couves. Cortei as folhas com faca limpa, deixei-lhes coração para arrebentar de novo. O cuidado hoje era dinheiro amanhã. À tarde, cumpri aquilo que prometera a mim mesma. Liguei ao Sr. Luiz da Nascente e passei com uma caixa pequena de amostras. Pousou-as no balcão inox, cheirou, provou uma folha de rúcula, passou os dedos pela salsa como quem mede frescura por som. Chega cedo e chega certo? Perguntou. Chega quando eu digo que chega. Se não posso, digo antes. E quantidades. Começamos pequenos e estáveis. 2 caixas de rúcula baby às terças, molhos de salsa e Lúcia Lima conforme a semana. Preço? Justo para os 2. Não baixo ao ponto de me matar, não subo para te enganar. Fechou as amostras, guardou no frio. Experimentamos 3 semanas. Se fores fiel, eu também sou. Sai de lá com um compromisso curto e sólido. Escrevi no caderno. Contrato de teste, 3 semanas, terças, X unidades. Fiz o mesmo no telemóvel com alarme na véspera para colher a horas. O objetivo não era prometer ao mundo, era nunca falhar a quem acreditou. No dia seguinte, a Graça apareceu com um saco de mosquiteiro e uma sugestão. Usa isto na secagem das folhas, evita pó e bicho e liga a rádio local. Eles adoram histórias de gente que arregaça mangas. Não quero palco. Não é palco, é ponte. Não vendes se ninguém souber que existes. Fiquei a pensar enquanto montava 2 armações de madeira para secagem. O desumidificador emprestado fez o resto. Lavei folhas, centrifuguei, espalhei em camada fina, registrei hora de entrada e saída. Na etiqueta, escrevi só o que interessa. Planta, data, lote, que para mim era a semana e a fiada. Sem poesia, rastreabilidade. Quarta-feira finalizei os primeiros saquinhos de chá de Lúcia Lima. Saco de papel com janela, fecho simples, etiqueta branca com letras legíveis. Quinta Renascida, infusão de Lúcia Lima, lote 23 SM4. Seco a baixa temperatura. Conservar em local fresco e seco. Não substituir aconselhamento médico. A última linha evita mal-entendidos. Eu vendo chá, não milagres. No mercado de sábado, levei a banca mais arrumada. Caixa de frescos, caixinha de chás e um pequeno quadro com a tal frase: trabalho justo. A dona Lourdes dos Queijos olhou para os saquinhos. Vai vender.
As pessoas gostam de levar qualquer coisa que dura mais do que a sopa. Só vendo o que eu confio em dar à minha neta, respondi, e percebi que tinha dito minha neta sem me ferir. Guardei isso. As vendas subiram pouco, mas subiram. 3 restaurantes pediram cartão, 2 clientes queriam saber como fazia a secagem. Eu expliquei sem medo. Transparência é conta que paga. No fim do dia, 146 euros e nova lição. Chá dá margem, mas exige paciência e disciplina. Fresco vende mais rápido, infusão fideliza. No domingo, sentei-me para rever números. Custos fixos semanais, custos variáveis, horas minhas e pagas, receitas por canal. O lápis mostrou o óbvio. Sozinha, eu ia bater no teto em 3 semanas. Ou eu reduzida a um ritmo de sobrevivência, ou eu a delegar tarefas. Decidi pela segunda. Mas não queria mão barata. Queria gente certa, em condições decentes. Fui ao centro comunitário e perguntei por anúncios de trabalho sênior. Encontrei 2 nomes, a Dona Emília, 62, desempregada de longa duração, mãos finas de quem bordou vida inteira, e o Sr. Joaquim, 67, reformado que ainda acorda às 5 por hábito. Marquei com ambos para a quarta. Na quarta, a conversa foi direta. Preciso de 2 manhãs por semana para colheita, lavagem e embalagem. Trabalho com regra, pagamento declarado, aprendizagem simples, zero pressa de espetáculo. Não tenho força para a carga pesada, disse a Emília. Dividimos tarefas, colheita leve, embalagem, etiquetas. Eu levanto mangueira e caixa, disse o Joaquim, e alinho estacas sem tortura. Mostrei o terreno, a banca, o quadro. Dei-lhes um caderno com instruções de base, como faria a um auxiliar novo no serviço. Higiene das mãos, limpeza de caixas, colheita limpa, fecho de sacos, registros mínimos. Expliquei preços, margens, dias de pagamento. Eles não pediram favores, pediram clareza. Assinamos um acordo simples. Senti a quinta a ganhar músculos. Com mais mãos veio mais responsabilidade. Fiz uma tabela no quadro. Tarefas por pessoa, horas, cheque final. Criei um ponto de qualidade. Tudo passava na minha mão antes de ir para a banca ou para o restaurante. Não por mania de controlo, por consistência. Na semana seguinte aconteceu a primeira inspeção informal. A técnica da câmara que ronda o mercado parou na minha banca. Boas práticas. Onde seca as folhas? Em casa, com desumidificador, rede mosquiteiro, registros. Tem etiquetas com lote e data. Bem, e tabela de alergênios? Não aplicável aos frescos. Nos chás, só planta. Mantenha isto. A maioria cai por detalhes. Não caí. Anotei fazer folha de procedimentos e pendurei no telheiro plastificada. Não era para mostrar ao mundo. Era para me obrigar a cumprir quando a pressa tentasse atalhos. Terça, levei as primeiras 2 caixas regulares à nascente. O Sr. Luiz contou molhos, provou 2 folhas como quem confere assinatura, pagou em numerário com recibo certo. Sábado, testamos uma salada com a tua rúcula, disse. Se o cliente pede, dobra-se a encomenda. Fui para casa com a cabeça no mesmo sítio. Não prometer mais, manter caminho. A Graça apareceu com uma rapariga da catequese. Esta é a Soraya. Quer aprender para ajudar a avó no quintal. Aprende a ver primeiro, disse-lhe. Depois faz. E escreve o que fez. Dei-lhe 1 hora de poda de manutenção, sem pressa. No fim, ela agradeceu e foi-se. Eu guardei. Ensinar sustenta o que faço desde que não me tire do trabalho. Na quinta-feira, recebi uma chamada inesperada da rádio local. Bom dia, falo com a Teresa da Quinta Renascida? Fala. Sou a Patrícia da Rádio Minho. Vimos a sua banca no mercado e disseram-nos que deixou a cidade para recomeçar. Podemos ir aí gravar uma peça? Podem vir, desde que não me inventem frases nem transformem trabalho em milagre.
Contamos o que vemos. Vieram sábado, cedo, com microfone discreto. Gravaram sons da água, passos na terra, a minha lista escrita a marcador, uma conversa de 2 minutos onde expliquei o princípio. Eu não fugi, reorientei, vendo o que consigo manter com qualidade e trato as pessoas, clientes e quem trabalha comigo sem teatro. A peça passou na segunda de manhã. Não houve fogos de artifício. Houve 3 chamadas de restaurantes pequenos e uma mensagem de uma jornalista do jornal regional. A exposição trouxe também o que eu esperava. 2 telefonemas de curiosos a propor parcerias que eram na prática eu a trabalhar e eles a colher. Recusei com educação. Anotei. Dizer não rápido poupa tempo. No sábado seguinte, ao montar a banca, reparei em 2 caras novas à minha frente. Somos do Casa do Rio, em Viana do Castelo. Ouvimos na rádio. Quer vender-nos Lúcia Lima e salsa às quartas? Só se eu puder garantir. Começamos com quantidades pequenas e avaliamos. Queremos constante. Eu quero justo. Experimentamos 2 semanas. Fechamos por mensagem, tudo por escrito, sem promessas vagas. De súbito, a quinta respirava em 2 eixos, mercado local e restauração. Bom sinal, risco real. O crescimento podia matar a qualidade se eu cedesse à tentação do sim fácil. Decidi o que qualquer enfermeira aprende nos primeiros meses: triagem. Aceitar o que sustenta, adiar o que seduz. No meio deste crescer, a Casa de Braga voltou ao enredo. Terça de manhã, fui lá encontrar o Diogo para a conversa prometida. Entrei com a pasta no braço, sentei-me na mesma mesa do bacalhau, despejei 3 fatos. Não vou para lá. A Casa de Braga fica como está, em meu nome, usufruto registrado. Visitas a Leonor, sim, mas não são moeda de troca. A Inês tentou dizer mas. Levantei a mão e cortei mas. Dei-lhes 15 minutos para perguntas. Não houve acordo nem ruptura. Só uma trégua tensa. A meio, o Diogo arriscou. Ouvi-te na rádio. Ouviste trabalho, não um pedido. Está bem, diz quando queres ver a Leonor. Quando vierem por bem, não por agenda de pressão, e desliguem a ideia de me organizar. Fui-me embora antes que a conversa deslizesse para memórias de culpa. No carro, respirei 2 vezes, liguei a rádio e apanhei por acaso a repetição da minha peça. A minha própria voz soava-me estranha, firme e curta. Sorri, não por orgulho, mas por ver que a prática ensinava o tom. Com mais pedidos, precisei de reforçar armazém. O telheiro ganhou prateleiras novas, comprei mais caixas empilháveis, marquei cada uma com código simples. O Joaquim riu-se. Parece farmácia. É para não perder tempo. Tempo é dinheiro e descanso. Implementei lavagens programadas, rodízio de tarefas, registros semanais de perdas. Emília trouxe um talento que eu não esperava. Mãos fininhas para fazer laços de cordel iguais nos molhos. A banca ficou arrumada e bonita, sem parecer vitrine. Paguei-lhes a horas, aumentei 0,50 por hora assim que fechei o 2º contrato. Nada de favores, mérito. Numa quinta-feira de calor fora de época, o primeiro susto sério. Uma praga de pulgão numa fiada de rúcula. Vi os pontinhos negros, as folhas a enrolarem. Parei tudo. Água, solução de sabão neutro diluído, pulverização leve de manhã cedo e ao fim da tarde, remoção manual dos focos mais densos, pausa de colheita nessa fiada por 3 dias. Registrei não usar químicos de choque, avisar restaurante de eventual quebra. Liguei ao Sr. Luiz antes que ele me ligasse a exigir. Esta semana levo-te menos numa caixa. Avisas antes, eu ajusto. Prefiro assim a ver folha fraca. A minha regra é esta. Ganhei confiança por dizer não quando o sim me tentava. A praga recuou,
A rúcula voltou a abrir. Anotei plantar tagetes na borda, tentar repelentes naturais. Um vizinho ofereceu 2 pés. Aceitei e agradeci com um molho de salsa. No sábado, a rádio trouxe-me clientes e, pela primeira vez, um voluntário indesejado. Um senhor de fala mansa, cartão brilhante, consultor de marcas. O seu nome é pouco memorável. Renascida é comum. Eu criava um Teresa's Farm, com embalagem com rosto, storytelling. Não vendo história, vendo comida. Mas podia escalar, criar uma linha. A minha linha é reta: plantar, colher, vender e pagar a quem trabalha comigo. Obrigada. Ele insistiu, falou de branding e equity. Eu lembrei-me do que o Dr. Azevedo dissera: limite na porta e serenidade por dentro. Usei os 2, disse não uma última vez e voltei a pesar molhos. A dona Lourdes piscou-me o olho, como quem diz: passaste no teste dos papagaios. Com um mês a fechar, o jornal regional publicou uma peça curta com uma fotografia simples. Eu, a Emília e o Joaquim ao lado do telheiro, com caixas alinhadas. O texto não exagerava. Dizia que uma ex-enfermeira montou uma microquinta que dá trabalho a 2 seniores e vende para restaurantes. Resultado: 2 meios do Porto, um deles sério, um restaurante de bairro com carta curta e obsessão por frescura. Respondi com o mesmo guião. Experimentar pequeno, constante, pagamento a horas, nada de exclusividade. Esse mesmo dia trouxe a contrapartida do crescimento. O carro avariou na véspera do mercado. Em vez de dramatizar, liguei ao Joaquim, que ainda tinha uma carrinha velha. Em troca, pagas-me o gasóleo e comes caldo verde cá em casa, disse ele. Pago o gasóleo e levo-te rúcula. Caldo, pagas tu. Fechado. Fizemos o mercado, vendemos o mesmo e anotei investigar estafeta para restaurante X e criar fundo de emergência para avarias. Tinha perdido horas a resolver um imprevisto que, se eu fosse amadora, me quebrava o dia. Não quebrou. Rede de gente e preparação salvaram. Na semana seguinte, comecei algo que faz diferença e não dá likes: normalizar processos. Cada tarefa ganhou início, meio, fim escrita. Cada caixa ganhou posição. Cada colheita ganhou padrão de corte. Cada venda, recibo. No hospital, chamávamos a isto protocolos. Na quinta, chamei rotinas. Com rotinas eu consigo crescer sem me perder. A Emília ganhou mais confiança e pediu mais horas. Dei-lhe uma manhã extra com uma condição: ensinar a Soraya 2 horas por semana, pagas, para me libertar em afazeres de papelada. Ela aceitou como quem recebe missão. O Joaquim começou a fazer manutenção leve, sem eu pedir. Apertou parafusos, reforçou um canto do telheiro, lubrificou a fechadura do portão. Paguei-lhe esse plus. Ele refilou. Está a mais. Não está. A dignidade também se pesa. Entretanto, Diogo andava silencioso. Uma noite mandou mensagem curta. Amanhã a Leonor faz 28 semanas. A Inês está bem. Respondi com um: que bom. Quando quiserem passar pela quinta, avisem. Ele não respondeu. Eu não forcei. O tempo deixava o areão assentar. Na sexta, ligou-me o chefe de sala de um restaurante do Porto, Taberna do Afluento. Gostamos da reportagem. Trabalhamos com poucos produtores. Se garantir 2 caixas de salsa e uma de Lúcia Lima por semana, tentamos. Consigo, desde que não peça volumes fora do razoável nas primeiras semanas. Preço X. Fechado. Faturação ao mês. Prefiro semanal ao início. Semanal, então. Assim, sem ruído, a quinta renascida entrou no porto, pequena e direita. Eu própria fui a primeira entrega para ver o percurso, testar tempos, perceber logística. Demora X minutos, estacionamento difícil, descarregar com carrinho de mão resolve. Anotei: comprar carrinho dobrável. Comprei no dia seguinte.
No mês 2, as contas disseram que dava para um fogão melhor e uma arca pequena para manter temperaturas na preparação. Comprei usados em bom estado, com garantia. Fiz formação expressa com a Graça sobre HACCP de base para não falhar em inspeções. A rádio trouxe luz, e luz atrai fiscalização. Prefiro estar pronta. A meio de tudo, a primeira tempestade forte. A rede aguentou, o telheiro gemeu, a tampa do poço ficou firme. Num canto, uma estaca cedeu. À tarde, já estava outra no lugar. Perdi 2 linhas de rúcula, salvei 3. Colhi o que se salvou e telefonei aos restaurantes, ajustando quantidades. Ninguém se zangou. A regularidade com verdade cria confiança. Quando o mês fechou, sentei-me com o caderno e uma caneta nova. Escrevi 3 colunas. O que ganhei, o que perdi, o que aprendi. Ganhei 2 contratos de restauração, vendas consistentes no mercado, 2 pessoas a trabalhar comigo com dignidade, processo de secagem fiável, nome reconhecível sem ser celebridade. Perdi horas de sono, parte de uma fiada numa tempestade, a ilusão de que posso tudo sozinha. Aprendi dizer não, sem culpa, prever imprevistos com fundos e redes, e que propósito não se declara? Cumpre-se. Fechei o caderno e fui ao quadro de ardósia. Debaixo das 3 linhas iniciais, escrevi a 4ª: crescer sem perder qualidade. O giz estalou no fim da palavra qualidade e eu ri. O Joaquim, ao passar, apontou. Sinal de sorte. Sinal de que precisamos de mais giz. No dia seguinte, uma carrinha diferente parou ao portão. Saiu uma mulher de blazer simples, caderno na mão. Bom dia. Sou a jornalista do Jornal do Minho. Posso ver a quinta? Pode, desde que não transforme isto num conto de fadas. Quero falar de trabalho e de emprego sênior. Então mostramos a Emília e o Joaquim. Andamos pelo terreno, explicamos processos, fotografaram-nos a 3 ao lado do telheiro. Na peça, saiu uma frase minha que me reconheci. Dignidade não é luxo, é método. No dia em que o jornal saiu, a banca do mercado encheu sem barulho. Vieram famílias, um chefe de cozinha que eu não conhecia e uma senhora que só queria comprar um saquinho para oferecer à irmã. Vendi, agradeci, mantive o mesmo preço de sempre. Subir preço por mania de fama é o primeiro passo para perder clientela e respeito. À tardinha, sentei-me no degrau, lavei as mãos e deixei o corpo cansar. A quinta respirava. O telefone apitou com uma mensagem curta da Inês. A Leonor mexeu tanto hoje que parecia que dançava. Se quiser vir sentir, diga. Respondi sem imediatismos. Sábado depois do mercado, passo com calma. Ela escreveu ok, sem emojis nem teatro. Talvez a realidade estivesse a arrumar a casa deles devagar. Nesse sábado, depois do mercado, fui a Braga. Entrei de coração quieto. A Inês ofereceu-me cadeira, a mão dela segurou a minha e levou-a à barriga. Senti um empurrão leve. Sorri. Olá, Leonor. Aqui fala a avó que cheira a Lúcia Lima, disse baixinho. Nenhuma negociação, nenhuma agenda. Fui-me embora cedo, deixei um saco com uma compota que comprei à colega do mercado e voltei ao Minho. A estrada parecia a mesma, mas eu não era. Tinha raízes a segurar-me e propósito a puxar. À noite, no quadro, acrescentei a 5ª linha. Rede de apoio é patrimônio. Antes de dormir, abri o caderno e desenhei o próximo mês. Testar um canteiro novo, experimentar chá de hortelã-pimenta, estabilizar entregas no porto, fechar uma parceria com a Adega do Largo se eles mantiverem as compras e, sobretudo, não ceder à tentação de crescer mais depressa do que posso. Ao lado, uma nota que só eu entendia. Não aceitar atalho disfarçado de oportunidade. Apaguei a luz. A água da fonte fazia o barulho exacto que repousa. No escuro, voltei a dizer a palavra que dá nome a isto tudo. Renascer. Não como slogan, mas como rotina.
Acordar, medir, decidir, proteger, trabalhar, pagar, agradecer, descansar e repetir. Foi assim que adormeci, com a certeza de que, se amanhã faltar força numa mão, a outra sabe onde está a ferramenta. E, se faltar a minha mão, a Emília e o Joaquim sabem o que fazer. Porque propósito não é uma frase bonita. É uma cadeia de ações onde cada elo sustenta o seguinte. E a minha cadeia, agora, não depende de ninguém que confunda cuidar com tomar. Depende de nós e do que a terra, honrada, nos dá em troca. A queda não avisa, chega numa chamada curta. Mãe, a empresa fechou, estou sem trabalho. O silêncio depois disse mais do que a frase. Dias antes, o jornal tinha falado da minha quinta e do emprego sênior com dignidade. Hoje, Diogo falava-me de insolvência, salários por pagar, fornecedores à porta. Não pediu a casa, pediu tempo. Eu ouvi e respondi como respondo a uma ferida feia. Parar o sangramento antes de discutir cicatriz. Vem amanhã às 9. Traz caderno e respeito. Não falamos de casa. Desliguei e reescrevi o meu dia. Quando alguém perde o chão, quem tem chão não entrega a tábua. Estende a regra. De manhã, Diogo chegou mais magro de orgulho do que de corpo. Inês veio com ele, barriga mais evidente, olhar menos armado. Podemos entrar? Entram, mas isto é local de trabalho. Falam pouco, ouvem muito. Levei-os ao telheiro. Mostrei prateleiras, caixas, o quadro com turnos da Emília e do Joaquim, o mapa das entregas. O que precisam? Perguntei. Ele precisa trabalhar, disse Inês sem rodeios. Eu posso ajudar com clientes e papelada, pelo menos até a Leonor nascer. Aqui não há ajudar, há trabalho com tarefas e pagamento declarado. Começamos pequeno. Se cumprem, mantemos. Se falham, param. Diogo engoliu seco. Aceitamos. Não aceitam nada ainda. Leiam as regras. Tirei 3 folhas plastificadas e entreguei. Regras básicas da quinta renascida. Horário de teste. 3 manhãs. Semana. 8, 12, 0, por 3 semanas. Tarefas. Colheita, lavagem, embalagem, montagem de banca, entregas locais, Inês, registros, chamadas, notas de encomenda. Proibido. Falar de casa, exigir favores, mexer em preços. Pagamento semanal, recibo certo. Extra paga-se no próprio dia. Uma falha séria sem aviso. Fim do acordo. Segurança primeiro. Ferramentas certas, pausas curtas, nada de jeitos. Respeito mútuo. Aqui ninguém manda gritar. Assinam se concordarem. Não mudo vírgulas. Assinaram. O Joaquim chegou, trocou 2 bons dias e pôs Diogo ao lado, sem cerimônia. Pega nesta caixa. Peso pelas pegas, costas direitas, caminho curto. Se não sabe, vê. Se tem dúvida, pergunta. Se inventa, estraga. Ficou entregue. Levei Inês para dentro. Senta! Isto é o que vais fazer hoje. Criar ficheiro de clientes com contacto, dias de compra, volumes. Passar a limpo a lista de preços por canal. Ligar a adega do largo para confirmar a quarta. Revisar estoques de sacos e etiquetas. A cada ligação, anota o que prometes e o que te prometem. Aqui, ninguém promete sem data. Ela abriu o caderno. As mãos ainda tremiam. A voz não. Sei trabalhar com folha de cálculo, disse. Posso organizar melhor os lotes. Organiza, mas nada de plano bonito que engasga no primeiro imprevisto. Eu preciso de ferramenta que aguente chuva. A manhã correu apertada. Eu medi, apontei, corrigi. A Emília reparou no punho duro de Diogo a segurar a faca de colheita e disse sem açúcar: faca é extensão da mão, não arma. Devagar e certo. Ele assentiu. Cortou torto 2 vezes, certo a terceira. No fim da colheita, o Joaquim mostrou-lhe como lavar caixas. Água a correr, escova por dentro e por fora. Virar, escorrer. Não deixes cheiro. Parece hospital, Diogo arriscou. Aqui entra comida. Ao meio-dia, parei tudo.
Dei água e um prato de sopa. Não era caridade, era combustível de turno. Inês veio com uma folha impressa. Fiz a tabela de clientes e dias, com colunas para volumes e perdas. Mostra. Olhei, cortei 2 enfeites, pedi uma coluna extra. Aviso de quebra. Quando falhar, ligamos nós antes que liguem a reclamar. Diogo calçou luvas secas e voltou à linha. Às 2, terminamos as primeiras 4 horas oficiais dele. Paguei 16 euros na mão, recibo assinado. Pouco? Testei. Justo, respondeu cansado. Justo, repeti. Volta às quarta. Na terça, após a entrega em A Nascente, o Sr. Luiz comentou sem rodeios. A rúcula veio boa. Se mantiveres, aumentamos em outubro. Não prometo outubro sem ver chuva e praga. Eu aviso. E faço-te um pedido. Dá-me 2 ervas diferentes para um peixe novo. Falo-te amanhã, não vendo exotismo que não domino. Voltei e sentei Inês ao meu lado com o caderno de variedades. Cliente pediu diferente. Opções locais e viáveis? Hortelã-pimenta e tomilho-limão, ela disse, a recordar qualquer conversa de cozinha. Hortelã, sim. Tomilho-limão só se o Sr. Agostinho tiver pés para arrancar estaca hoje. Telefona-lhe. Ligou. O vizinho tinha e com generosidade. Apontei agradecer com chá e 2 molhos. Repiquei estacas, marquei canteiro, expliquei a Inês. Diferente que funciona é o simples bem feito. O resto morre no rótulo. Quarta de manhã, Diogo chegou cedo. O Joaquim apontou-lhe o carrinho e o alinhamento de caixas. Hoje sem bicos de obra, só constância. Trabalharam em silêncio. A Emília ensinou laço de cordel igual em todos os molhos. Diogo tentou, errou, conseguiu ao quarto. Inês, ao telefone, confirmou a quarta com a adega do largo, registrou encomendas, cortou a conversa de um curioso que queria um desconto porque sim. Aqui não há porque sim, respondeu, firme. Eu ouvi e marquei pontos. Não por vingança, por avaliação. Ao meio-dia, Diogo largou a faca quando eu disse largas. Antes era preciso repetir. Melhorou. Ao fim da primeira semana de teste, sentei-os no degrau. Resultado. Diogo. Progresso técnico. Precisa de ritmo e menos pressa de mostrar força. Inês. Organização sólida. Cuidado com comprometer caixas que dependem de chuva. Continuamos? Perguntou Inês. Continuam. Mesma carga. E uma coisa. Sábado vão ao mercado comigo. Vê-se a verdade de um produtor ao pé da banca. Sábado, monte de banca às 7h10. Diogo trouxe as caixas, Inês alinhou os chás e as etiquetas. Eu escrevi preços e saudei a Dona Lourdes. O movimento começou. Uma senhora pediu desconto, por comprar muito. Inês olhou para mim. Eu abanei a cabeça. Preço igual para todos mantém justiça. Eu levo assim mesmo, disse a cliente, sem drama. Um homem jovem parou, leu, Quinta Renascida, olhou para Diogo. Tu és o tipo que estava num estaleiro da X, não és? Era. Coragem em mudar. Comprou rúcula. Eu agradeci e segui. No meio da manhã, vi o primeiro erro a sério. Diogo encostou 2 caixas de frescos ao sol por 5 minutos enquanto ajudava um cliente. Voltei e encontrei folhas mornas. Aqui não há 5 minutos. Peguei nas 2 caixas, levei-as para a sombra, borrifei, salvei metade. A outra metade perdeu qualidade. Somei custo no caderno. Desculpa, disse ele, arrasado. A desculpa não arrefece folha. Aprende a priorizar. Caixas à sombra antes de conversa simpática. Não estiquei o sermão. No fim, contas feitas. 138 euros, menos a perda. Escrevi erro 7,80 no quadro. Diogo viu. Tiro do meu dia. Não tiro nada esta semana. Tiro-te se repetir. O que tu pagas é atenção. Na segunda semana, a vida do lado deles acelerou para baixo. Telefonemas de credores, um e-mail duro de um ex-chefe, mensagens frias. Não trouxe isso para a quinta.
Pelo menos tentei. Às vezes Diogo perdia o foco e o Joaquim aparecia ao lado como um muro. Olha para a faca. A caixa não se corta sozinha. Inês começou a render de verdade quando pegou no que sabe. Organização e palavra limpa. Fez uma folha de comunicações a clientes com 3 colunas. Pedido, aviso de quebra, ajuste de data. Colou ao lado do quadro de tarefas. A Graça, ao passar, viu e disse: "Isto evita drama." "Evita", respondi. "Drama não rega." Ao fim da 2ª semana, um dia negro. A carta da banca a exigir regularização de crédito de Diogo. Eles chegaram pálidos. Não me pediram dinheiro. Pediram hora para falar depois do turno. Dei 15 minutos no fim do dia, na mesa da cozinha. "Não vos empresto para tapar buracos sem fundo." Comecei. "Posso fazer 2 coisas. Avançar 1 semana de pagamento se trabalharam e indicar o contacto da técnica da Segurança Social que explica renegociações." "Aceitamos os 2, disse Inês com a voz segura de quem percebe regra. "E mais uma. Isto não pode interferir com qualidade. O cliente não compra pena." Cumpriram. Na terça, levei a entrega ao porto. O chefe de sala da taberna foi direto. "A salsa veio igual. Gosto. Se mantiveres, em novembro subimos unidade." "Novembro decide o tempo, não eu. Mas a intenção está anotada." À tarde, voltei e encontrei Diogo e Joaquim a fazer manutenção do carrinho e a reforçar 2 estacas. Não pedi. Fizeram. Marquei no quadro Iniciativa e paguei meia hora extra. Diogo sorriu pela primeira vez sem culpa. No mercado, a rádio reapareceu com uma peça de segmento. A Patrícia perguntou: "O que mudou desde a primeira visita?" "Menos romantismo, mais rotina e uma equipa maior." "Família?" "Aqui, todos são tratados por competência. Família é quando cabe, e só cabe com regras." Passou no ar assim. À tarde, recebi 3 mensagens. 2 de gente a pedir trabalho, porque precisa muito, e uma a acusar-me de fria por não acolher todos. Respondi com a mesma frase: "Não salvo ninguém, emprego quem cumpre." Bloqueei quem confundia meu telemóvel com confessionário. Guardei energia para quem trabalha. No fim do mês de teste, sentei Diogo e Inês com a Emília e o Joaquim. Balanço à frente, números limpos. Receitas, mercado, plus, restauração, plus os chás. Custos, materiais, água, luz, combustível, vossas horas. Resultado, pequeno lucro sustentável. "E nós?" perguntou Diogo. "Vocês ficam, se quiserem, com contrato parcial de 3 meses, revisto mês a mês, sem falar de casa." "Queremos", disse Inês. "E eu proponho fechar um dia para termos folga rotativa que não nos rebente a cabeça." Fechado. Domingo é manutenção leve e descanso. Ninguém é herói à segunda. Assinamos. Ao sair, Inês parou na porta. "Teresa, obrigada por não nos dares esmola." "Eu não sei dar esmola. Sei pagar e cobrar. A dignidade está no método." Na semana seguinte, a realidade resolveu testar-nos a sério. A adega do Largo ligou a pedir aumento pontual para um evento. Eu estava tentada a dizer sim. Olhei o quadro, vi as horas, vi a chuva a caminho, vi a praga que podia voltar. Disse: "Não consigo aumentar sem sacrificar o mercado. Posso oferecer alternativa: chá extra e hortelã-pimenta." Fechamos assim. Inês anotou, ligou para mais 2 clientes, realocou milímetros. Diogo manteve as caixas à sombra, como mandava o erro antigo. O Joaquim trouxe uma lona extra para a banca de sábado. A Emília adiantou etiquetas. Tudo funcionou porque tudo tinha processo. Numa tarde de vento, o Sr. Agostinho apareceu com um saco de batatas e um conselho. "Ouvi dizer que o teu rapaz ficou sem trabalho. Aqui quem cai, levanta-se se tiver rotina. Mantém a cabeça fria." "Está fria. Obrigada pelas estacas de tomilho." "Devolves com chá."
devolvo com o trabalho bem feito. À noite, com o corpo no limite, sentei-me sozinha. Pensei no caminho até aqui, do vai morar com os porcos ao assina contrato de 3 meses. Não houve milagres. Houve regras, rotina e o não nas horas certas. Escrevi no quadro uma 6ª linha. Quem entra, traz solução, não peso. Debaixo, uma letra menor. E quem pesa, aprende ou sai. No sábado, o mercado trouxe um momento que fechou o ciclo desta parte. Um senhor aproximou-se com um miúdo ao colo e disse: Ele chama-se Diogo. Quero que cresça a ver pessoas a trabalhar com verdade. Comprou rúcula e um chá. Olhei o meu Diogo ao lado, a pesar couves com calma, a dar troco sem tremer, a pôr a caixa de volta à sombra como se fosse reflexo. Não lhe fiz discurso, disse só: Bom serviço. Bom método, mãe, respondeu sem desculpa, sem mas, sem passado a invadir a banca. Na segunda-feira, a Leonor chutou forte dentro da barriga da Inês e ela riu no meio da linha de etiquetas. Ninguém parou para aplaudir. Eu ajustei a tarefa dela para sentada e dei-lhe água. Trabalho é isto, caber a vida sem ceder à qualidade. E assim ficou firmado. O mundo do Diogo desabou lá fora. Aqui dentro, ele aprendeu a erguer outra coisa, não um castelo, uma estrutura simples que aguenta vento. Com regras, trabalho e limites, a Quinta Renascida deixou de ser só meu sítio para respirar. Virou escola de presente. Amanhã a prova vai apertar. E é aí que se vê se isto é só uma história bonita ou um modo de vida que paga contas e segura a gente. Acordei com a chuva a bater no telheiro como um tambor apressado. Era aviso e exame. Outubro tinha entrado com vontade de testar tudo o que construímos. Vedação, rotina, contratos, nervos. Escrevi no quadro de ardósia a agenda do dia e, por baixo, a frase que precisava de estar à vista de todos. Qualidade primeiro, custe o que custar. Não demorou o primeiro embate. Às 7h40, o Sr. Luiz ligou de A Nascente. Teresa, tem um grupo grande ao almoço. Preciso de mais uma caixa de rúcula até às 11h. Hoje não consigo sem sacrificar o mercado e a taberna. Posso compensar com hortelã-pimenta e Lúcia Lima para a sobremesa. Se me garantires rúcula impecável amanhã cedo, aceito. Amanhã às 8h, sem falhas. Hoje levo as ervas e mais salsa. Desliguei com o relógio a morder. Diogo já estava a lavar caixas, o Joaquim a apertar as últimas estacas antes do vento engrossar, a Emília a escrever etiquetas com o metro de cordel alinhado. Inês conferiu encomendas e levantou os olhos. Temos uma janela de 40 minutos. Se colhemos só a fiada 3, dá para compor a caixa extra sem mexer nas reservas do mercado. A fiada 3 está com um pulgão residual. Não sai hoje. Então fecha na cozinha. Os restaurantes ficam com as ervas. Mercado mantém o plano. É isso. E liga a adega a antecipar redução de rúcula. Não deixamos ninguém às escuras. Às 8h30, a chuva virou lâmina. O telheiro aguentou. A bomba de água tossiu, teimosa. Fui ver. Era só a borracha do filtro mal encaixada. Corrigi e regressei. Diogo apareceu com a cara tensa. O carrinho furou. Pega a bomba pequena, usa os braços, muitas viagens curtas. Carrinho arranja-se depois. Consigo. E lembra-te, caixas à sombra, sempre. Foi quando o telefone tocou outra vez. A Marta, da Adega do Largo. Teresa, entrou um evento. 30 couvertes amanhã. Se não tens rúcula, não tem problema. Troca por salsa e chá. Mas promete o que entregas. Entrego o que te digo agora. 2 molhos grandes de salsa, 5 de Lúcia Lima e uma caixa pequena de hortelã-pimenta. Fechado. E obrigada por avisar antes. Qualidade primeiro. Palavra limpa sempre. Voltei ao telheiro e encontrei a Emília a fazer laços iguais em velocidade de metrônomo.
O Joaquim ajeitou uma lona no canto norte. Diogo passou com 2 caixas, ombro duro, e desviou do sol como se o erro antigo lhe tivesse ficado colado aos músculos. Bom sinal. Às 9, Inês aproximou-se com o telemóvel na mão, hesitante. A rádio quer saber se podemos gravar uma peça de Semana de Chuva na Horta. Hoje não. Chuva não é espetáculo, é trabalho. Marca para a quinta, se o tempo aliviar. Ela assentiu e voltou às folhas de cálculo. Pouco depois, um bing alto. E-mail do banco do Diogo a marcar reunião para renegociação. Vi os olhos dela turvarem um segundo. Falei sem açúcar. Marquem fora do nosso horário e lembrem-se, o problema financeiro é vosso. O método aqui é de todos, não troquem. Não trocamos, respondeu Inês, já com a caneta de volta à linha entregas. Às 9h30, a prova do dia começou a ganhar dentes. Uma linha de rúcula acamou com o peso da água. Não adiantava remoer. Suspendi colheita ali, protegi o que dava com arcos e plástico, registrei a perda prevista. O Joaquim abanou a cabeça, não em desânimo, em cálculo. Se o vento rodar a oeste, salva-se a fiada 2. Então, prende mais 2 pontos e abre ligeiro do lado nascente. Ventila sem arrebentar. Seguimos. A Emília, do telheiro, ergueu a voz firme. Molhos prontos. Inês, confere preços. Teresa, faltam 4 etiquetas de chá. Cantei um já vou curto e sentei para fechar as etiquetas em ritmo de turno. Diogo chegou ao meu lado com a respiração alta. Preciso de dizer uma coisa, começou. Diz a trabalhar. Hoje de manhã, recusei uma obra por fora. Pagava mais estas 4 horas, mas... Não te pago para seres herói. Pago-te para seres constante. Aqui não há salário para arrependimento. Se aceitas aqui, ficas aqui no horário. Fico. E foi. A honestidade serve quando vem antes do erro. Às 10h10, entreguei a caixa de ervas para o restaurante, embrulhada em lona. Diogo carregou. Eu conduzi. Na volta, o relógio já comia as margens. O mercado exigia preparação. E foi ali, a 10 minutos de sair, que apareceu o erro caro. Eu tinha deixado, pela primeira vez, a Inês responsável por imprimir a nova tabela de preços do mercado, ajustada ao custo de insumos e perdas de chuva. Ela exportou o ficheiro, imprimiu, cortou, plastificou, impecável. Só que um preço saiu com vírgula trocada. 1,80 virou 0,80 em chá unidade. Um dígito, um buraco. Cheguei à banca, alinhei tudo, pendurei a tabela e nos primeiros 15 minutos vendemos 5 saquinhos de chá ao preço errado. Eu reparei no cesto. Para. Apontei com o marcador. Está errado. O sangue fugiu da cara da Inês. Assumo a culpa. Aqui ninguém assume culpa. Corrige-se e compensa-se. Como compensamos? Primeiro, corrigir a tabela. Segundo, registrar perda. Terceiro, transformar erro em fidelização. Para quem comprou, o preço vale hoje. E vai receber um bilhete nosso a explicar que foi erro e a agradecer a compreensão. Quarto, garantir que não volta. Revisão cruzada de tabela por 2 pessoas antes de imprimir. A perda é minha, insistiu ela. A perda é do processo. O processo é nosso. O meu método protege a pessoa e cobra do sistema. Amanhã fazes a lista de verificação de impressão. Respirou, corrigiu, voltou ao posto. Olhei para o Diogo. Tinha ouvido tudo. Manteve as mãos no trabalho e o respeito no rosto. A Emília aproximou-se e disse baixo. Boa regra, salva o grupo. O mercado seguiu. Vendi como sempre, sem gritos, com troco certo, com mãos e banca limpas. À hora do pico, um cliente habitual pediu só uma ajudinha no preço porque choveu e eu venho sempre. Apontei para o letreiro. Preço igual para todos protege quem vem sempre. Tem razão. Paga-se, disse ele, e pagou. As 2 somamos. 131,21, menos a perda dos chás,
R$ 4. Escrevi no caderno a nota dura e justa. Erro de vírgula. Lição. Dupla revisão. Plastalões com preço impresso para evitar confusões. Inês assinou ao lado. Não como castigo, como compromisso. Voltamos à quinta esbaforidos e com mais um recado da vida. O carro do Joaquim tossiu e apagou ao entrar. A carrinha velha decidira protestar. Em vez de discurso, ativei plano. Liguei a um mecânico conhecido da Graça, confirmamos orçamento básico, tirei do envelope emergências que eu alimentava toda a semana com 5 euros. Não precisei pedir nada a ninguém. É para isso que serve a disciplina. Protege-nos quando tudo decide testar. No dia seguinte, às 8, cumpri a promessa com o A Nascente. Caixa de rúcula impecável na cozinha deles. O senhor Luiz, seco, aprovou com o olhar. Valor de quem diz não no dia anterior e entrega no seguinte. Valor de quem não cede a pressas que matam qualidade, respondi. O telemóvel vibrou. A Marta da adega a agradecer a substituição e a pedir para manter o mix de ervas na semana seguinte. Crescer sem romper era isso que estávamos a aprender na prática. À tarde, reuni a equipa para fechar a prova de caráter da semana. Quadro aberto, perdas no canto, ganhos no outro. 3 pontos. Erro caro. Vírgula errada no chás. Ação, checklist de impressão, talões com preço, pressão de pedidos, recusamos o que comprometeria a qualidade, cumprimos o prometido no dia seguinte. Imprevistos mecânicos, fundo de emergência funcionou, carrinha em arranjo, planear entrega alternativa se precisar. E o quarto ponto? Perguntou o Joaquim, meio rindo. Quarto ponto, comportamento. Diogo, mantiveste caixas à sombra sem ninguém mandar. Inês, voltaste ao trabalho depois do erro. Emília, seguraste a banca quando eu saí. Joaquim, seguraste o telheiro no meio da ventania. Resultado: cliente confia, nós dormimos. Diogo pediu a palavra. Mãe, Teresa, corrigiu-se. Queria propor uma coisa. Eu fico responsável por revisar o quadro da banca aos sábados, linha por linha, antes de abrir. A responsabilidade não te absolve se falhares. Não quero absolvição. Quero função. Fica decidido. Sábado, revisão dupla. Inês imprime, Diogo verifica, eu valido. 3 olhares, uma tabela. No dia seguinte, a chuva deu folga e entregou outra tentação. Um convite da jornalista do Jornal Regional para um vídeo de bastidores, família reunida, neta a caminho, superação. Resposta curta. Só trabalho. A neta é família, não conteúdo. Podemos focar nos processos. Vem terça, 20 minutos, sem sentimentalismo. Encerrado. A exposição controlada ajuda o negócio, mas aqui ninguém vive de aplausos. Na quarta, entregamos no porto e voltamos a tempo de semear a próxima fiada. O sol abriu uma janela. A terra bebeu com gosto. A Emília ensinou a Soraya a cortar com a faca mais pequena. O Joaquim alinhou as estacas novas para quando o vento voltar. Diogo fez a manutenção da bomba sem eu pedir. Inês fechou o mês com contas limpas, folha de pagamento certa e uma linha que me deu gosto ler. Fundo de emergência, reposto. À tardinha, recebi um áudio curto da Graça. Teresa, orgulho é palavra que não gastas, mas usa-a hoje. O que fizeste com o erro da tabela foi escola. Protegeu a pessoa, cobrou do processo, educou o cliente. É assim que se segura uma equipa. Sorri sozinha, lavei as mãos, sentei no degrau e escrevi no quadro a 7ª linha do nosso método. Erro não é vergonha, é ferramenta, quando corrigido. Por baixo, em letra miúda, repetido, vira falta. No fim de semana, a prova final da semana veio mansa. Diogo e Inês chegaram cedo, cumpriram, foram embora sem pedir 2 minutos para falar de casa. Ninguém tocou no assunto.
A trégua transformava-se em hábito. Antes de partir, Inês pousou uma caixinha na mesa. Fiz bolachas de milho, para o intervalo da Graça, da Emília e do Joaquim. Obrigada! Aqui não trocamos comida por favores, mas aceitamos partilha. Distribuí. Quando ficaram só as galinhas a comentar o mundo, sentei-me e fechei o caderno da semana. Títulos curtos: chuva, vírgula, entrega, fundo. Ao lado, um círculo à volta de uma palavra: caráter. Porque no fim, prova de caráter não é discurso, é o que cada um faz quando o relógio aperta, a vírgula falha e o cliente chama. Nós escolhemos método em vez de drama. E é por isso que amanhã, quando a chuva voltar, e vai voltar, a quinta renascida vai estar de pé, com erros contados, correções escritas e mãos que já sabem o que fazer antes de eu dizer. Apaguei a luz do telheiro, que agora cheirava até madeira úmida e chá seco. Mistura estranha, mas nossa. Ao sair, passei a mão no letreiro e prometi a mim mesma a última regra desta fase. Se crescer, que seja sem perder respeito. Amanhã, a última parte desta história não será um final. Será a confirmação de que dignidade é rotina e que perdoar, a si e aos outros, tem hora certa, depois do trabalho bem feito. O dia começou com um som antigo e sempre novo, um choro curto que cabe numa mão. A mensagem de Inês chegou às 6h14. Nasceu. Leonor. Estamos bem. Respondi com 2 palavras. Vou depois. Não por frieza, por método. Tínhamos entregas marcadas às 8 e cliente que confia não espera a nossa alegria. Cedo, deixei a caixa na A Nascente. Confirmei com a adega o mix de ervas, voltei e escrevi no quadro. Hoje celebramos trabalhando. Fui ao hospital às 10h30 com o cabelo preso e as mãos ainda a cheirar a Lúcia Lima. Inês estava cansada, feliz num silêncio que eu reconheço de muitos turnos. O corpo sabe antes da cabeça. O Diogo parecia inteiro e diferente. Olhou-me sem defesas. Obrigado por vir. Obrigada por me deixarem entrar, respondi. Aproximei-me do berço e disse com a voz que usei em 1000 visitas. Olá, Leonor. Aqui é a avó que fala baixo e cumpre horas. Ficamos ali pouco tempo. Perguntei do necessário, não dei conselhos, ofereci um saco com 2 saquinhos de chá para as visitas e um bilhete. Parabéns! Quando precisarem de sopa quente, é só dizer. Saí sem ocupar espaço. Na porta, Diogo segurou-me um segundo. Tenho de te pedir desculpas sem discursos, disse. A frase do almoço foi imperdoável. Foi útil. Derrubou a mentira de que eu precisava da vossa gestão. Quero reparar. Repara em ti e na tua casa. Aqui, na quinta, já estás a reparar com trabalho. Em Braga, a casa é minha. Isso não muda. Ele assentiu, sem negociar. Foi a primeira vez que vi que a culpa tinha dado lugar à responsabilidade. Voltei para o Minho e a rotina continuou. O telheiro ganhou uma prateleira extra para as caixas do porto. A Emília ensinou a Soraya a amarrar laços com menos desperdício. O Joaquim preparou um abrigo pequeno para as galinhas que chegarão no inverno. Inês, do hospital, mandou-me uma lista curta. Alta amanhã. Preciso de 2 dias para assentar. Queres que eu feche as tabelas de clientes da semana? Respondi. Fecha só o essencial. Dorme o resto. No sábado, levei à banca um cartaz pequeno. Bem-vinda, Leonor. Não pedi aplausos. Recebi sorrisos discretos e 2 presentes para a neta da quinta. Um par de botinhas tricotadas e um livro de receitas de sopa à moda antiga. A Marta, da adega, passou, comprou chá e disse: Gosto quando a vida entra pela banca sem vender pena. A vida cabe se não se fizer dela marketing, respondi. À tarde, fizemos a primeira visita com a bebé à quinta. Pouco tempo, pouco barulho. O vento estava frio, mas limpo.
Mostrei a Leonor a fonte, a sombra, o telheiro, como quem mostra futuro com objetos simples. Inês sentou-se ao sol fraco. Diogo ajeitou a mantinha, eu trouxe água morna. Falei do que importava. Quando crescer, trago-a ao mercado de manhã cedo. Aprende que comer começa na terra. E que a avó cumpre o que escreve no quadro, disse Inês, sorrindo. Nessa semana, vieram 3 pedidos novos de restaurantes. Recusei 2 com a mesma fórmula. Agora não, espero manter qualidade. Aceitei um teste pequeno da Casa do Rio às quartas. Anotei no quadro. Crescer com folga. É um princípio. Contrato sem folga é corda ao pescoço. Diogo regressou ao trabalho 2 dias depois, sem heroísmo. Chegou às 8, lavou caixas, cortou couves com precisão nova. Ao almoço, trouxe um papel. Fui ao banco. Propuseram um plano. É duro, mas dá. Não te peço dinheiro. Peço opinião. Assino. Não sou tua gestora. Posso dizer o que o método diz. Garante que a prestação cabe no teu mês mais fraco. Planeia como se tudo corresse pior do que esperas. Cabe. E se não couber, corto antes em coisas que não são essenciais. Assina. E não peças a quinta para pagar erros de fora. Aqui pagamos o que fazemos aqui. Assinou. Na sexta, a rádio quis gravar a avó trabalhadora e a neta nova. Disse não. Trago-vos processo. Ofereci. Vieram filmar a secagem, as etiquetas, as prateleiras, o quadro, sem bebê, sem casa de Braga, sem drama. As pessoas querem emoção, explicou o rapaz da câmara. Dou-vos precisão, respondi. Passou no ar 1 minuto e meio de logística com frases curtas. No dia seguinte, a banca vendeu normal. Prefiro normal. Vender normal todas as semanas é luxo. O tempo virou e veio a primeira onda de frio. A rúcula abrandou. Ajustamos as colheitas, reforçamos canteiros com manta térmica, avisamos restaurantes. O Sr. Luiz reagiu com o respeito de quem percebe cadeia de produção. Faz sentido. Manda-me mais salsa e hortelã-pimenta. Mando, e levo mostras de tomilho-limão para testes. Combinado. No meio de uma manhã gelada, chegou uma carta da Câmara. Inspeção agendada para a semana seguinte, verificação de higiene e rotulagem. Boa notícia! Quem trabalha direito não teme luz. Organizei a pasta, autorizações do mercado, comprovativos de pagamento, fichas de lote, folha de procedimentos, registros de secagem. No quadro, acrescentei: mostrar é parte do trabalho. No dia da inspeção, 2 técnicas percorreram o espaço, olharam prateleiras, viram etiquetas, perguntaram de alergênios. Respondi ao ritmo delas. No fim, a frase que paga. Se todos tivessem isto arrumado, trabalhávamos metade. É para isso que servem as rotinas, disse a Emília, vaidosa no melhor sentido. Saíram com um conforme limpo. Tirei uma fotografia do papel e colei uma cópia plastificada no telheiro. Não por exibição, por memória. A vida em Braga, entretanto, pedia outra visita. Fui ao fim de tarde, sem anunciar muito. Levei sopa, deixei junto ao fogão, enchi 2 garrafas com caldo. Inês dormia, a Leonor também. Diogo estava a arrumar contas. Sentei-me 5 minutos. Tenho de te pedir outra coisa, disse ele a olhar para o caderno. Quero garantir que a casa de Braga fica tua sem dúvidas. O advogado falou-me de usufruto vitalício e nuda propriedade. Já tratei. Está registrado. E se um dia precisares de ajuda com manutenção, eu venho. Não peço chave, peço tarefa. Tarefa sempre há, mas a chave do rumo é minha. Ele riu, leve. Era esse o tom. Leve por cima, firme por baixo. No sábado seguinte, o mercado trouxe um daqueles momentos que nos lembram para que servem limites. Um homem de fala rápida encostou-se à banca e começou. A minha mãe. E veio uma história comprida para pedir desconto. Eu ouvi o necessário
e respondi com a regra: faço-lhe o preço que faço a todos. O que posso oferecer é qualidade e constância. Ele insistiu, perguntei do rendimento, ele mentiu, eu calei. No fim, comprou o mesmo. Inês, ao lado, anotou no quadro mental: empatia sem abrir mão do método. É assim que não se vira instituição de caridade sem meios. Na segunda, fechamos um pequeno contrato com a Casa do Rio. 2 semanas de teste com ervas às quartas. Anotei: volumes, preços, janela de entrega, margem de atraso tolerada. Envolvi Diogo na logística do porto. Horários, combustível, rotas. Depois, puxei-o de lado. A partir de hoje, és responsável de frio e sombra. Nenhuma caixa fora de sombra. Registro de temperatura do telheiro ao meio-dia e às 15. Paz de gelo no balde de apoio ao mercado no verão. Faço. E se falhar, registro o falhanço. Falhas raros ensinados. Falhas escondidos expulsam. Ele assentiu com uma seriedade que não tinha antes de cair. Inês, por sua vez, ganhou autoridade onde importa, nos papéis. Implementou uma lista de promessas. Tudo o que cada um de nós promete a um cliente fica registrado, com data e resultado. Em 3 semanas, os UPs caíram para quase zero. Quando a adega do Largo pediu aumento pontual outra vez, a lista mostrou que já tínhamos compensado a semana anterior com chá. Propusemos o mesmo equilíbrio. Aceitaram. Na quinta, a Emília trouxe um problema que costumo chamar silencioso: cansaço. Preciso de reduzir meia hora nas sextas. O corpo avisa. Reduzimos, e passas a Soraya a fazer a parte final da embalagem nesse dia. O que se corta de horas repõe-se de cabeça boa. Paguei o mesmo naquela semana. Em empresas que funcionam, a soma de decisões pequenas mantém o humano presente. É caro? Sai mais caro perder a pessoa certa e treinar alguém que não quer estar. No fim do mês, o jornal regional pediu uma última peça. Como está a quinta depois de X semanas? Aceitei com condição. Sem neta, sem família, sem casa. Vieram e gravaram 10 minutos de processo. Desinfetar caixas, escrever etiquetas, planear rota, contar troco. A frase final foi minha e saiu sem cálculo. Dignidade não é vingança, é método com memória. Ficou no papel. À noite, sentei a equipa no degrau e abri contas. Receitas estáveis com pequeno crescimento. Custos controlados. Fundo de emergência alimentado. Inspeção conforme. Próximo mês, manter e testar uma horta vertical pequena para inverno. E nós? Perguntou o Joaquim. Vocês renovam 3 meses com subida de 50 cêntimos a hora. É muito, disse a Emília. É justo, e vem com uma condição. Cada um treina alguém 1 hora por semana para cobrir a ausência sem drama. Assentiram. Treinar é investir. Segredo é vaidade que custa vendas quando adoece, quem sabe. No domingo, escrevi uma carta curta para mim mesma e guardei na pasta azul. Não para o futuro, para o próximo dia mau. Carta a Teresa em dia de tropeço. Relê o quadro. Decido, protejo, trabalho. Crescer sem perder qualidade. Rede. Erro é ferramenta. Quem entra, traz solução. Fala pouco, age muito. Lembra-te da Leonor a dormir ao sol do telheiro. É por ela também, e não à custa de ninguém. Se tiveres de dizer não, diz cedo. Sopa, água, descanso. Depois decides. Dobrei e guardei. Dias depois, a vida quis medir se eu acreditava no que escrevi. Um investidor de fala limpa e sapatos rijos apareceu na quinta com uma proposta.